Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de saga completa aqui no canal. Vamos contar uma das histórias mais importantes e relevantes da DC, que é o Reino do Amanhã. Considerada por muitos como a melhor história da Liga da Justiça de todos os tempos, esse é o épico da DC com o roteiro do Mark Waid e arte de Alex Ross. A história mostra um futuro de um universo alternativo onde os heróis clássicos da DC estão aposentados após décadas de carreira, deixando o mundo nas mãos de uma nova geração de meta-humanos. Então, sem perder mais tempo, bora pro vídeo. Capítulo 1 – Estranho Visitante. A história começa com algumas imagens enigmáticas, mostrando uma batalha grandiosa entre um morcego e uma águia. E em seguida de uma fervorosa batalha, onde o que parecem ser anjos guerreiam entre si, em meio às chamas. Sob tudo isso, temos passagens da Bíblia sendo recitadas. Elas vêm direto do livro do Apocalipse. Cortamos para uma sala de hospital, onde um senhor idoso conversa com um pastor. Esse senhor é quem recitava as passagens bíblicas, afirmando ter visões do futuro e que estão profetizadas na Bíblia. E esse senhor é Wesley Dodds, o Sandman da Era de Ouro e que fazia parte da Sociedade da Justiça. E aquelas imagens que vimos antes foram as visões que Wesley Dodds teve. O pastor é Norman Mackay, que insiste que as visões são apenas pesadelos, o que Wesley nega ferozmente. Ele tem certeza do que ele vê, e teme o que está por vir, a Guerra dos Santos. Wesley tenta se levantar, o que imediatamente o enfraquece. A enfermeira e o doutor tentam ajudá-lo, mas o antigo herói sabe que a sua paz final está aqui. Ele grita para que Norman leia a Bíblia naquele momento, e ele obedece. Mas Wesley não pode escutar até o final. O Sandman havia morrido. E no seu funeral, o pastor reza pelo seu falecido amigo uma última vez. E voltando para casa, o pastor Norman Mackay relembra da sua amizade com Wesley Dodds. Os dois se conheceram na igreja, quando Dodds já havia se aposentado do manto do Sandman e já estava numa fase avançada da vida. Ele e sua agora falecida esposa viraram amigos próximos de Wesley. O pastor se recorda das inúmeras conversas e jantares que tiveram juntos, onde o ex-super-herói contava suas épicas aventuras em seus dias de glória. Em uma folha de jornal, vemos a notícia de que a ONU reforçou leis contra meta-humanos, visando conter a violência. Mas isso não parece levar a lugar nenhum. O povo acredita que os meta-humanos estão acima de qualquer lei, até mesmo das Nações Unidas. E com isso, cortamos para o dia seguinte. Norman caminha pelas ruas de Metrópolis, ainda lembrando de seu velho amigo. Os dois costumavam andar pela cidade juntos. E em suas conversas, Wes se lembra sobre o rumo que o mundo tomou. Coisas como o Prêmio Nobel e as Olimpíadas não existiam mais. E os feitos humanos eram cada vez menos valorizados. Era como se o mundo pertencesse aos super-seres agora, e os humanos fossem coadjuvantes em seu próprio planeta. Nesse trajeto, Norman se depara com uma cena de vandalismo. A estátua da Balança da Justiça, destruída e desabada no asfalto. A sensação dele é a mesma de muitos outros humanos, de que os meta-humanos estão acima de qualquer lei. A caminhada de Norman o leva até um restaurante temático, o planeta de Krypton, e que usa as imagens de super-heróis da Era de Prata. O pastor, então, adentra ao restaurante, onde é imediatamente recebido por um homem vestido de Lanterna Verde, mas que se apresenta de forma errada como Arqueiro Verde. E isso já é uma forma para a HQ mostrar como que esses heróis do passado estão sendo esquecidos agora. O restaurante é quase como se fosse um museu barato, que ao invés de homenagear o passado, parece zombar dele. Garçons fantasiados e lanches com nomes de X da Liga da Justiça. Isso chega até a ofender Norman, que simplesmente vira as costas e vai embora. Ele retoma sua caminhada quando algo estranho parece acontecer. A população corre desesperada e o pastor é surpreendido por um ônibus que capota no meio da rua. Uma batalha de meta-humanos toma o lugar no meio da cidade, causando um enorme caos e destruição nos arredores. E parecem lutar apenas pela adrenalina e a ação,
botando em risco vidas inocentes a cada segundo que a batalha se prolonga. E é importante também perceber o visual desses heróis dessa nova geração, porque boa parte deles possuem ombreiras e armaduras exageradas, o que parece ser um comentário da HQ envolvendo os heróis que estavam surgindo no meio dos anos 90 na indústria dos quadrinhos dos Estados Unidos. O pastor rapidamente protege uma menininha do caos que tá rolando ali, mas a destruição e a batalha não dão nem sinal de parar. De repente, uma notícia de última hora começa a passar no telão de um dos prédios ali, chamando a atenção de todos, até mesmo dos meta-humanos, que param de batalhar. Algo horrível aconteceu, mas não sabemos exatamente o que. E com isso, cortamos para uma igreja, onde o pastor Norman recita passagens da Bíblia em uma missa. Mas ele sequer tem forças para concluir. McKay pede desculpas, pois sente que não pode dar àquelas pessoas o que elas queriam. Elas estavam todas em luto após a tal notícia que chocou o mundo. Assim, o pastor se senta sozinho, enquanto lembra das visões do seu falecido amigo Wesley. E agora ele finalmente entendia. Não eram pesadelos e nem visões, e sim premonições. E que de alguma forma o próprio McKay herdou do Wesley Dodds essas visões. É então que algo aparece ali. Um fantasma, um espírito, ou melhor, o espectro. Ele desce até Norman e afirma precisar do homem para impedir que o fim chegue à humanidade. O pastor não entende e chega a perguntar se a entidade misteriosa é um anjo, o que de certa forma ele confirma. O espectro explica que precisa se ancorar a uma alma humana que seja justa. E Norman é o escolhido. Wesley Dodds podia ver o futuro, e o espectro estava atrás dele, mas chegou tarde demais. Ainda assim, esse poder que o ex-Sandman possuía agora havia sido passado para o pastor. E assim os dois partem numa espécie de viagem astral, onde nenhum pode ser visto ou escutado. Os dois vão até uma fazenda, onde um homem muito musculoso realiza algumas tarefas diárias. O Norman o acha familiar, e isso não é à toa, já que o homem é, na verdade, o aposentado Homem do Amanhã, o Superman. Clark está aposentado há 10 anos, desde que Lois Lane foi assassinada. De repente, a Mulher Maravilha aparece ali para visitá-lo. Ela o chama de Clark, o que imediatamente provoca uma reação negativa dele. Pelo que parece, ele abandonou seu nome terráqueo e agora entendia ser apenas Kal-El. Diana diz que ele não pode se isolar por mais tempo, já que o mundo precisa dele. E ao apertar um botão, vemos que todo lugar era, na verdade, uma simulação. A Diana tenta convencer o Clark e os outros heróis a retornarem às suas atividades. Mas o Superman parece firme e se mantém isolado. Há 10 anos, Kal-El avisava que essa nova geração de super-heróis estava além dos limites, mas de nada adiantou. Foi por isso que ele se aposentou. Mas a Diana insiste que os antigos heróis ainda são necessários, pois a tal catástrofe que abalou o mundo com certeza provocaria uma situação ainda pior. Enquanto eles andam pela Fortaleza da Solidão, a princesa de Temícera cita 2 palavras que chamam a atenção do kryptoniano. E essas palavras são verdade e justiça. Ela implora para que ele ao menos veja o que aconteceu, mas avisa que é melhor ele se preparar. Assim, indo para uma sala repleta de telas com noticiários, Kal-El testemunha a tragédia. O meta-humano Magog havia liderado uma equipe de novos super-heróis em uma batalha contra o vilão Parasita, no meio dos campos de Kansas. O vilão claramente não queria lutar e estava disposto a se render, mas os supostos heróis não aceitaram a rendição e continuaram lutando de forma imprudente. Quando, de repente, o Parasita atacou o Capitão Átomo com um poderoso raio, o partindo ao meio. O que acaba provocando uma explosão nuclear, já que o Capitão Átomo é feito apenas de átomos. Magog e Homem Metálico sobreviveram, mas a explosão causou a morte de 1 milhão de pessoas, além de liberar uma energia radioativa que contaminou toda a agropecuária dos campos americanos, levando toda a economia mundial ao colapso. Abalado, Kal-El desliga as telas e sai da sala. Diana implora para que ele retorne ativa.
Clark diz que não há nada que ele possa fazer e manda a Mulher Maravilha voltar à sua ilha, onde ela estará segura. Testemunhando tudo isso, Norman pergunta ao Espectro onde estariam os restantes dos heróis. E a entidade explica que o Superman era o maior símbolo entre eles. E com a sua aposentadoria, a grande maioria seguiu o mesmo rumo. E agora a gente vai ver a situação atual de cada um desses heróis clássicos da Liga da Justiça. O Flash Wally West teve seu poder tão aumentado que praticamente se uniu à força da aceleração, alcançando uma velocidade inimaginável. O Gavião Negro abandonou a sociedade humana, se voltando para a costa do Pacífico a fim de proteger florestas e os animais. O Lanterna Verde vive no trono de uma cidade esmeralda, que habita acima da atmosfera da Terra, sempre preparado e atento para uma ameaça alienígena que parece nunca chegar. Outras sociedades, como os Atlantes, as Amazonas e a Legião de Super-Heróis, cortaram qualquer vínculo com a humanidade, a deixando à mercê do seu próprio futuro. Mas ainda está faltando um último herói que o Espectro não citou. Cortamos para Gotham City, onde uma quadrilha de bandidos corre pelas ruas, mas não por muito tempo. De repente, um enorme robô morcego aparece em sua frente. Eles tentam correr por outro caminho, mas que é fechado por um outro bate-robô. Eles estão cercados, e mais robôs se aproximam para contê-los. Com isso, o Espectro explica que o Batman manteve Gotham sob controle. Os dois, então, encerram sua viagem astral e retornam para uma ponte em Metrópolis. McKay se vê indignado, já que com todo o seu poder, o Espectro não parece interferir diretamente em nada. O que o Espírito rebate, dizendo que esse não é o seu dever. E ele não prometeu esperança. O pastor se enfurece e diz que se ele é um anjo, então seu dever é ser sim um mensageiro da esperança. Mas aquela conversa é interrompida quando mais uma batalha entre o meta-humanos se inicia na ponte. Alguns deles estão em cima de um bondinho, quando em meio ao ataque, os cabos de aço se suspendem e o bonde é danificado, levando todos que estavam ali para a morte iminente em queda livre em direção ao mar. Repentinamente, um borrão em alta velocidade derruba esses meta-humanos. O borrão também entorta todas as armas, além de causar um poderoso vento no mar que impede que o bondinho caia, o levantando até a segurança e salvando os civis. Imediatamente, todos que estavam ali sabiam quem era, e ao olharem para o céu, eles veem o Superman. O azulão havia retornado, agora vestindo um uniforme mais sombrio, e em questão de segundos, ele realizou o que ninguém mais havia conseguido em 10 anos. Trazer justiça aos que acreditavam estar acima dela. Mas a admiração rapidamente vira desespero, quando ao olharem para o herói, Norman tem uma nova visão do Armagedon, e aquela ameaça não havia sido solucionada ainda. Na verdade, mal tinha começado. Parte 2. Verdade e Justiça. Mais uma vez, vemos uma imagem enigmática acompanhada de passagens da Bíblia. 7 anjos voam entre as chamas de uma tocha, enquanto versos do Apocalipse são recitados. E como esperado, essa era mais uma das visões de Norman. O Espectro está presente novamente. E é ele que trouxe o pastor para aquele lugar, pois um novo acontecimento deve ser testemunhado. Estamos na Estátua da Liberdade, onde o Américo Comando, um super soldado à la Capitão América, se encontra no topo da estátua. Ele ergue poderosas armas e grita para suas tropas e os civis que estão ali no local, dizendo que os Estados Unidos não é lugar para imigrantes. Esse meta-humano, inclusive, diz que vai limpar a América dos imigrantes. É então que 3 outros meta-humanos com armaduras entram em cena pelos céus, atacando o Américo Comando e sua tropa, pondo em risco a vida de todos os inocentes ali presentes. Esses heróis não estão ali para proteger as pessoas, e sim disputar território com esse super soldado. De repente, em uma nova imagem quase idêntica à visão que o Norman teve anteriormente, 7 anjos descem dos céus. Superman, Mulher Maravilha, Gavião Negro, Lanterna Verde, Poderosa, Ray e Flash chegam ao resgate, e pela primeira vez, vemos meta-humanos ativamente protegendo os civis. O Superman derrota o Américo Comando em segundos,
enquanto o restante foca na segurança das pessoas que estavam caindo na água. E ali, dentro da Estátua da Liberdade, há mais 2 vilões que não tinham aparecido antes. São Brain Trust, uma dupla de vilões com poderes psíquicos que comandava as tropas com um elo mental. Eles tentam ordenar que as tropas comecem a atirar nos civis. Mas antes que isso aconteça, um 8º herói se esqueira por trás e os nocauteia rapidamente. É o Robin Vermelho, que, diferente da continuidade principal da DC, é o Dick Grayson. Lá embaixo, a batalha continua. Um dos soldados erra um tiro com seu canhão de energia no braço da Estátua da Liberdade, fazendo que a mesma caia em direção aos inocentes. Mas a Mulher Maravilha prontamente usa o seu laço para impedir que isso aconteça, e segura o braço da estátua, dando a oportunidade para o Superman o colocar em seu lugar, consertando e soldando com sua visão de calor. E como é de se esperar, todo mundo vai à loucura com esses feitos do Superman. Sem falar nada, os heróis levantam voo e vão embora dali. Eles voam em direção à sede da ONU, que tomou o lugar da Sala da Justiça, onde multidões de jornalistas e repórteres os aguardam. Mas todo o alvoroço se interrompe, quando pela primeira vez em anos, o Superman fala publicamente. O Homem de Aço declara que ele e seus companheiros ficaram afastados por tempo demais. E agora uma nova leva de justiceiros tomou seus lugares, distorcendo os valores de verdade e justiça que antes eles tanto preservavam. Eles retornaram para guiar esses meta-humanos e restaurar a ordem. Respondendo às perguntas, Kal-El confirma que outros heróis irão se unir a ele e punirão aqueles que agirem sem princípios. Mas aí, um outro jornalista faz uma pergunta bem delicada. Ele pergunta para o Superman se ele enfrentaria o Magog. O Super fica sem resposta, já que os dois tiveram algum confronto antes do Homem de Aço se aposentar, e que não acabou muito bem. A Mulher Maravilha toma a frente e responde, afirmando que após os incidentes no Kansas, ela duvida que o Magog dará as caras novamente. Então, deixando mais perguntas sem respostas, os heróis levantam voo novamente. O Espectro leva o Norman para outro lugar, uma reunião onde empresários discutem a volta dos heróis. Mas nenhum deles vê isso como algo bom, pois agora que os super-heróis estão de volta, eles não vão poder fazer exatamente o que eles estavam fazendo. Ainda na viagem astral, Norman tenta entender o que será esse Armagedon que está a caminho. O que o Espectro responde enigmaticamente, dizendo que a resposta está enterrada entre suas visões. Lembrando da fala do Superman na ONU, o pastor então pergunta quais outros heróis iriam se juntar ao Homem de Aço. E o Espectro o leva até Gotham, onde Kal-El voa até a mansão Wayne, que está completamente destruída. Mas, através dos escombros, ele consegue passar e chegar na Batcaverna. E lá ele encontra Bruce Wayne, debilitado pela idade e utilizando um exoesqueleto para se movimentar. E a relação Batman e Superman parece bem amarga, já que o Bruce parece não ter perdoado o Superman por ter se aposentado. O Super pergunta o que aconteceu com a mansão, e o Bruce explica que após a sua identidade secreta ter sido exposta, o Bane e o Duas Caras a atacaram. O bilionário nem se deu o trabalho de reparar o local, já que na Batcaverna tem tudo o que ele precisa. No Batcomputador, vemos diversas câmeras de segurança por toda Gotham. É aqui que o Bruce controla aqueles Bat-robôs que vimos anteriormente. Kal-El pede para que o Batman retorne para a Liga da Justiça, mas ele diz estar ocupado demais em Gotham. Os meta-humanos têm tido o controle desde que eles se aposentaram, e tomar de volta seria complicado. Mas ele tem tentado resolver do seu jeito, o que parece ter funcionado, já que Gotham é uma das cidades mais seguras do país. Mas isso teve um custo. A cidade é 24 horas patrulhadas pelos Bat-robôs. E essa paz parece ter sido alcançada mais pelo medo imposto pelo Batman do que de fato pela segurança. E com a ajuda de aliados, esses meios que ele usa para deter o crime já se expandiram para além de Gotham, tendo patrulhas até mesmo em Star City. O Super então pergunta uma última vez se o morcego realmente não quer se juntar a ele, mas a resposta não muda. E assim o azulão vai embora. E depois que o Superman sai da Batcaverna, os aliados do Batman aparecem ali. Eles são Oliver Queen, o Arqueiro Verde, Dinah Lance, a Canário Negro, e Ted Kord, o Besouro Azul. Eles se unem ao Bruce no Batcomputador,
onde debatem tudo que o Superman propôs. O Batman prevê que as ações da Liga da Justiça farão mais mal do que bem, e se for necessário, eles terão que montar a sua própria equipe. Assistindo a tudo aquilo, Norman e o Espectro se recordam dos dias de glória da Trindade. Mesmo eles sendo tão diferentes, a sua união ainda era um poderoso sinal de justiça e esperança. Mas após tantos anos, essa união parece não existir mais. E agora cortamos para o Superman e a Liga da Justiça. Quanto mais dias se passam, mais ameaças a Liga da Justiça enfrenta, e mais aliados eles conseguem fazer. Após anos de medo, receio e desconfiança, as pessoas finalmente olhavam para os céus com esperança ao ver homens de capa. Os heróis orientam os irresponsáveis, mas bem-intencionados meta-humanos. E, quando necessário, interferem violentamente, priorizando a segurança dos civis acima de tudo. Com isso, o Espectro decide mostrar a Norman o outro lado dessa moeda, os teleportando para um outro lugar, onde Lex Luthor organiza mais uma reunião com diversos vilões. Entre eles estão o Rei das Espadas, Vandal Savage, Cobra, Binal Shufak, que é o herdeiro do Ra's al Ghul, e, finalmente, a Mulher Gato e o Charada, que nesse universo estão casados. Que casal incomum, hein? Essa pequena organização é chamada de Frente de Libertação da Humanidade. O plano do Luthor é cruel e consiste em atrapalhar o atendimento médico e o auxílio de catástrofes no Kansas, exponencialmente crescendo o ódio da humanidade contra os meta-humanos, até que eles sejam mal vistos por todos, finalmente começando uma guerra até que os superpoderosos deixem de existir. Mas a volta dos heróis clássicos deixa os vilões preocupados, já que eles não teriam chance contra um deus como o Superman. É então que aparece um dos empregados do Luthor, que é um tanto quanto familiar. Como o Espectro explica, é o próprio Billy Batson, o Capitão Marvel, que de alguma forma se aliou ao Lex Luthor, se tornando o seu subordinado. E se tem alguém que pode bater de frente com o Superman, esse alguém é o Capitão Marvel. Cortamos para uma boate recheada de figuras conhecidas do lado sombrio da DC, como o Lobo, Rastejante, Desafiador e Homem-Borracha. Estamos aqui para testemunhar mais um evento importante, que é iniciado quando Superman aparece no local. A primeira coisa que ele faz é destruir todas as garrafas de bebidas do bar, o que imediatamente chama a atenção de todos. Ele propõe uma escolha simples. Todos que estão ali têm duas opções: se juntar à Liga da Justiça e passar a agir com responsabilidade, ou ir para a prisão. E sem mais nada, ele simplesmente vai embora, deixando todo mundo ali visivelmente assustado. Afinal, ver o Superman agindo de forma tão autoritária era novidade. Mas ele também não era o único atrás de novos recrutas. Porque assim que ele vai embora, uma flecha atinge a parede como um sinal de chegada. É o Arqueiro Verde, que, como vimos anteriormente, está formando uma equipe a comando do Batman. Cortamos para a Cidade Esmeralda, do Lanterna Verde, que agora serve como a nova base da Liga da Justiça. Vendo tudo aquilo, Norman se lembra das passagens da Bíblia, que pareciam descrever exatamente aquilo, como uma espécie de presságio, alertando do apocalipse. Então, vemos uma sequência de cenas de ação da Liga da Justiça. Agora, não só atuando nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Ainda assim, nem todos os meta-humanos aceitam se aliar a eles, o que faz com que a Liga comece a entrar em batalhas cada vez mais frequentes. E a cada meta-humano que eles enfrentam, a mesma pergunta volta a aparecer: onde está Magog? Acompanhamos Superman e Mulher Maravilha, que acabam de terminar uma batalha. Kal-El está frustrado, já que a maioria dos meta-humanos prefere desafiá-los ao invés de se aliar. Para isso, Diana tem uma ideia e pede para que o Super a siga enquanto eles levantam voo. Eles vão até o reino de Atlântida, onde tem uma conversa com Aquaman. O reino parece lindo, mais próspero do que nunca, diferente da superfície. A Mulher Maravilha tem uma ideia, e ela propõe ao Arthur que eles construam uma prisão para meta-humanos ali mesmo em Atlântida. Mas o Aquaman imediatamente rejeita a ideia. Ele diz que a superfície tem diversos campeões para resolverem seus conflitos, enquanto ele é o único rei com a responsabilidade de governar o mar, e que é 70% do planeta. Ele não quer problemas com a humanidade. O Rei Atlante
pede que a Diana entenda, pois ela, como a princesa de Temícera, sabe a responsabilidade que um governante tem sobre o seu povo. Mas tem algo que a Mulher Maravilha não havia contado para o Superman. Ela confessa que não é mais a princesa das Amazonas, e conta que foi banida da Ilha Paraíso após falhar em sua função como embaixadora. A dupla então se despede do Aquaman e volta para a cidade Esmeralda, onde prosseguem sua discussão. Kal-El se volta com Diana, que parece ter mudado. Ela parece querer forçar que os outros o sigam, sendo líderes absolutos, agindo como seus próprios juízes. O que o Superman até diz parecer um pensamento fascista, mas a heroína rebate, dizendo que eles farão o que for necessário. O kryptoniano então se aproxima dela, admitindo que ela está diferente e parece ter ódio em suas falas. Mas a Diana o corrige, dizendo que aquilo não é ódio, e sim paixão. Então, quando eles estão prestes a se beijar, alguém aparece para cortar o clima entre os dois heróis. São o ex-titãs Arqueiro Vermelho e Moça Maravilha, que trazem uma notícia. A Liga havia localizado Magog. Cortamos para o deserto desolado do Kansas, onde Magog se encontra. Ele é repentinamente surpreendido pela Liga e confrontado diretamente com Super. O Homem de Aço fala sobre a última missão que causou 1 milhão de mortes, mas Magog o desafia, o dizendo que ele é o culpado. O anti-herói diz que foi o povo que foi o responsável pela aposentadoria do Superman décadas atrás. Ele era antiquado e as pessoas apoiavam super-heróis mais violentos e diretos, levando os heróis clássicos a se aposentarem. O estopim foi quando o Coringa atacou o Planeta Diário, matando toda a equipe do jornal, incluindo Lois Lane. O Super e o Batman percorreram toda a Metrópolis atrás do vilão, mas foi Magog quem o encontrou, finalmente botando um fim à sua vida. Pois é, nesse universo, o Coringa matou a Lois Lane. E é bem interessante ver como que essa história acabou inspirando anos depois o Injustice. Mas, ao contrário do Injustice, não foi Superman quem matou o Coringa. Na verdade, o Azulão até criticou os atos de Magog ao tirar uma vida, chegando a prendê-lo e o levando para um tribunal. Mas Magog foi absolvido, com a população de Metrópolis o apoiando e o ovacionando como um herói. Superman não aguentou aquilo. Ver o que o heroísmo tinha se tornado e que a população via como certo o fim, finalmente o levando à aposentadoria e o isolamento. Magog diz para o kryptoniano que acreditava que ele o temia, mas não era isso. Superman tinha medo do que o futuro seria, e tinha medo que o Magog fosse o verdadeiro Homem do Amanhã. E toda essa discussão que a gente tem na HQ era algo que se debatia nos anos 90 também, de que os Supermans, esses heróis escoteiros, bonzinhos, era coisa do passado, enquanto que os novos heróis, os que surgiram no final dos anos 80 e os anos 90, que muitas vezes eram anti-heróis, era o que realmente seria o futuro dos quadrinhos. Com deboche, Super diz a Magog que ele deve estar orgulhoso, o que o enfurece, partindo para o ataque e desferindo um poderoso raio de energia no Homem de Aço. Devastado, Magog cai de joelhos no chão, enquanto continua a culpar o Superman, afirmando que ele se recusava a mudar junto do mundo. O povo havia escolhido que o herói que matava era o melhor do que o que não matava. E agora, todos estavam mortos. Magog ainda consegue ouvir os fantasmas e pede para que os heróis façam o que quiserem dele, desde que façam os fantasmas irem embora. Olhando para ele como um misto de pena e desdém, Superman decreta: eles estavam em um estado de guerra. E se o assunto é guerra, o Superman conhece uma pessoa que poderia ajudá-lo. Cortamos para Apocalipse, o planeta do Darkseid. Uma figura se mantém de pé, enquanto afirma reconhecer a guerra como uma arte que ele havia dominado, assim aprendendo que nenhuma vitória é definitiva. Mesmo após todos esses anos, Apocalipse era incapaz de ajudar a si mesma. Ele se vira, revelando não ser o Darkseid, e sim seu filho, Orion, que agora estava muito mais parecido com ele. Orion havia finalmente dominado o trono de Apocalipse, mas mesmo com boas intenções, não conseguiu transformar o planeta em um lugar pacífico. Afinal, para os que nasceram acorrentados, a liberdade era tão desesperadora
quanto o aprisionamento. O Orion até coloca Apocalipse à disposição do Superman para ele conseguir aquela prisão que eles estavam comentando antes. Mas o Superman recusa a ideia. O herói não deseja tirar ninguém de seu planeta natal, e que havia visitado Orion apenas por sua sabedoria de guerra. Mas de nada ele aprendeu. O Imperador de Apocalipse confessa que ele não pode ajudá-lo, mas conhece alguém que talvez possa. E esse alguém é o Senhor Milagre e a sua esposa, Grande Barda, que topam ajudar a Liga da Justiça a construir uma prisão. De repente, um portal se abre ali. É Ávia, a filha do casal, que o abriu pronta para levá-los para Kansas, onde a Gulag, a super prisão para meta-humanos, tem sua construção iniciada. E agora voltamos para o Lex Luthor, onde uma reunião acontece. Todos os membros anteriores estão ali, reunidos para ouvir Luthor, que tem uma notícia para dar. Ele apresenta o mais novo aliado na guerra contra os deuses, o Batman, acompanhado do Arqueiro, da Canário e do Besouro. E com um aperto de mão, eles selam um novo objetivo, que é dar fim à Liga da Justiça. Capítulo 3, Lá no Céu. Abrimos mais uma vez com uma das visões do pastor, um homem envolta em raios, junto a passagens da Bíblia, que descrevem uma voz poderosa como um rugido de leão. Norman e Espectro testemunham aquilo, temendo o que está por vir, uma espécie de Ragnarok. Vamos para o Kansas, onde aquela prisão foi erguida, e em pouco tempo já estava superlotada. O Senhor Milagre, conhecido por ser um mestre escapista, é quem dirige a prisão, enquanto a sua esposa, a Barda, lidera a segurança. E a função dessa prisão não é apenas de aprisionar os meta-humanos, mas também de ensiná-los, funcionando como se fosse um reformatório. No centro da instalação, vemos um holograma gigante do Superman, que tenta orientar e passar ensinamentos sobre heroísmo aos detentos. O problema é que eles parecem não suportar mais aquilo, e se revoltam, já que se sentem obrigados a seguir uma linha filosófica vista como antiquada do Superman. Isso resulta num ato de vandalismo, quando os meta-humanos destroem o aparelho do holograma. O herói, Capitão Cometa, entra em cena tentando conter a revolta, mas não dá muito certo, já que imediatamente um dos detentos ofende o herói e tenta atacá-lo. Mas acaba ele mesmo sofrendo o ataque. E quem assiste tudo isso é o Lex Luthor. Ele comemora o conflito ao lado de Shazam, que ainda parece estar muito estranho, mas nem mesmo o Espectro entende o seu papel naquela guerra. Sua viagem astral leva os dois para um outro plano, completamente separado da realidade. Ali se reúne o grupo galáctico chamado de Quintessência, formado por 5 entidades poderosas, e ali eles discutem sobre o Billy Batson. Com exceção do mago Shazam, o mentor de Billy, os deuses agem com completa indiferença, vendo a humanidade e seus problemas na Terra como se fossem formigas. Assustado, Norman se afasta, e logo percebe uma outra entidade ali ao seu lado, e é Boston Brand. Eles se apresentam e conversam sobre religião e suas crenças, o que leva Norman a perguntar se o Espectro realmente é um anjo. E o desafiador confirma que o Espectro é um anjo, mas não o que ele está pensando, e sim um anjo da morte. Ele conta a origem do Espectro, explicando que originalmente ele era um policial que foi convocado para ser o espírito vingador, gradualmente perdendo contato com seu lado humano. No passado, ele fora um super-herói, mas agora ninguém sabe de que lado ele está. Assim, o desafiador se despede do pastor e vai embora, o deixando com mais dúvidas em relação ao caráter do Espectro. E cortamos para a Cidade Esmeralda, onde Superman e Mulher Maravilha conversam. Eles batem papo enquanto brincam de jogar pedras em asteroides, contando histórias do passado e rindo das boas memórias. Mas, finalmente, Kal-El a confronta mais uma vez sobre o seu banimento na Ilha Paraíso, pedindo que explique melhor essa situação. Diana diz que isso aconteceu logo depois do Superman se aposentar. Sua missão como embaixadora de Temícera era promover a paz no mundo, mas quanto mais ela tentava, pior o mundo parecia ficar, e as Amazonas passaram a duvidar do trabalho da princesa. Por fim, Diana foi levada a um julgamento, e a conclusão foi que ela não havia mudado o mundo dos homens. A Mulher Maravilha diz que, anos depois, ela entende a decisão de suas irmãs. O seu erro foi ser gentil demais, tentar promover a paz de forma burocrática demais.
E agora ela acreditava que a verdadeira forma de alcançar um lugar melhor era com a guerra. Superman não gosta nem um pouco daquilo e acaba indo embora. Vamos pro esconderijo de Lex Luthor, onde o vilão força o Capitão Marvel a assistir imagens horríveis como uma forma de lavagem cerebral. Billy Batson está sendo controlado todo esse tempo com um método dado ao Luthor pelo antigo vilão Dr. Sivana. Pequenas larvas que, quando colocadas dentro do seu ouvido, manipulam sua mente para acreditar que todos os super-heróis eram monstros, inclusive ele próprio. Mas no fundo da sala, o morcego de olhos vermelhos assiste tudo. E claro que o Batman estava de olho. Bruce se encontra em outra parte da base, onde observa uma enorme fábrica de bate-robôs. Lex se junta a eles, e a dupla vai até uma sala de conferências, onde o resto de sua equipe os aguarda. O plano é derrotar a Liga da Justiça, e com o Superman fora do jogo, os bate-robôs serão distribuídos por todo o planeta. O Arqueiro Verde sugere uma bomba de kryptonita, mas Luthor diz que já tentou aquilo há alguns anos. Conforme o Super ficou mais velho, o seu corpo se tornou uma bateria solar ainda mais poderosa, o tornando imune à kryptonita. Mas o Batman tem um outro método, e apresenta uma equipe de meta-humanos formada por sucessores da Liga, e todos estão ali aguardando o sinal do Batman. E se tem uma coisa que o Batman não perdeu com a idade, é o seu preparo. Entre os aliados do Batman está um estranho homem enfraquecido. Ele é, na verdade, John Jones, o Caçador de Marte, que teve sua mente permanentemente danificada após absorver todos os pensamentos do mundo de uma vez só. Ele usa os seus poderes uma última vez para acessar a mente de uma das pessoas na sala. Mas até isso é demais para ele, o que é dispensado a pedido do Batman. Enquanto isso, Capitão Marvel continua controlado mentalmente por Luthor, assustando a todos por quem ele passa. O ponto todo é que ninguém sabe que aquela pessoa é o Capitão Marvel. A única pessoa que sabe é o Batman. E claro, o Espectro e o McKay, que está acompanhando a história de forma passiva. A viagem astral de Norman o leva até a Cidade Esmeralda novamente, onde a Liga da Justiça se reúne. A prisão parece estar fazendo efeito, já que a Alemanha, a Áustria e a Itália estão finalmente livres de qualquer atividade meta-humana. Ali, os membros originais dos Titãs conversam contando histórias e risadas. Mas é quando Wally West, o Flash, percebe algo estranho. E como sabemos, esse Flash se tornou tão poderoso que é praticamente onipresente. Ou seja, qualquer pessoa em qualquer lugar, mesmo que seja num outro plano, ele consegue perceber. De repente, o Flash puxa Norman McKay de sua viagem astral para o plano físico, o tornando visível para todos que estão ali. Ele rapidamente é confrontado. De frente para toda a Liga da Justiça e cara a cara com Superman, o pastor se apresenta e avisa os heróis da catástrofe que está por vir. O que o Homem de Aço não entende. McKay tenta explicar da melhor forma que pode, recitando passagens do Apocalipse da Bíblia. Suas palavras se tornam verdadeiras quando o Robin Vermelho, que estava monitorando o computador, notifica a equipe de uma rebelião na prisão. A Mulher Maravilha é quem toma o comando, ordenando que Flash, a Poderosa e o Lanterna Verde desçam imediatamente para a prisão para que possam resolver o conflito. E a Diana é bem claro nas suas instruções. Esses heróis devem conter custe o que custar, mesmo que isso exija violência. O Espectro tira Norman do plano físico de volta para o plano astral, deixando os heróis confusos. Eles não sabem quem que era aquele homem, mas no momento eles têm que se preocupar com outra coisa. O Superman questiona o porquê de Diana ter tomado a liderança dele, o que ela responde dizendo que a equipe precisava de um líder confiante e decisivo, algo que Kal-El não estava sendo. Só que os dois não podem debater muito agora porque eles têm um compromisso na ONU. Nessa reunião, os líderes das Nações Unidas questionam a segurança dessa superprisão, pedindo uma garantia de que ela seja de fato segura, o que o Superman admite não ser verdade. Ele vê a prisão como um trabalho em progresso e que, com o tempo, os presidiários serão orientados para agir da forma correta. Os líderes se mostram desesperançosos, logo encerrando a reunião. A dupla de heróis, então, vai embora, enquanto Diana diz que, mesmo que ele não goste disso, o Super agora era um líder mundial, mas que lhe faltava atitude e decisão. E se a situação naquela prisão piorar,
a Liga terá de agir de forma mais firme. Cortamos para a base de Lex, onde toda a equipe se reúne. Com o caos na prisão, essa é a hora perfeita para um ataque da Liga da Justiça. Ele convoca Billy e diz ter o guardado para a ocasião perfeita. E a hora era agora. Ele ordena que o Capitão Marvel vá até a prisão e liberte os prisioneiros, começando uma batalha onde todos os meta-humanos serão erradicados. É então que, de repente, Bruce entra em ação e ataca diretamente Capitão Marvel, finalmente revelando a sua identidade a todos na sala. Billy Batson estava desaparecido há anos, sendo mantido numa tortura mental por Lex Luthor, deixando suas duas identidades em conflito. Batman admite ter se unido a Luthor apenas para descobrir sua ligação com Capitão Marvel, pois sabia que ele era o único capaz de entrar em combate direto com o Superman. E foi exatamente esse o papel do Caçador de Marte, que como um último esforço conseguiu acessar brevemente a mente do Billy, dando a confirmação da lavagem cerebral. E esse que foi o grande preparo do Batman na história. Ele só se uniu ao Luthor para descobrir a verdade do que estava acontecendo ali. Bruce dá o comando para que sua equipe de heróis ataque, partindo para cima dos vilões que estavam na sala. Luthor aproveita a confusão para fugir, mas é seguido pelo Besouro Azul, que ativa os bate-robôs para capturar o vilão. Enquanto isso, Batman tenta ir atrás do Billy Batson, que está perdido mentalmente. Bruce consegue ver que ele é apenas um menino assustado e que sabe o que o Luthor fez com ele. Os vermes em seu cérebro estavam o drogando a todo momento, o deixando louco e perdido. Mas enquanto foge, é justamente com o recipiente de vermes que Billy dá de cara, os libertando e os cobrindo por inteiro. Mas antes que o Batman consiga ajudar, o desespero toma conta de Billy, que grita Shazam! Causando uma pequena explosão no lugar e assim fugindo. Felizmente, o Batman não fica ferido e logo depois ele é socorrido. Os seus aliados revelam ter capturado todos os vilões, incluindo o Luthor, o que resolve parte do problema. Mas a sua maior preocupação ainda estava em aberto, já que Capitão Marvel fugiu. E com isso, Bruce retorna para a Batcaverna. No QG da Liga, a Mulher Maravilha aparece vestindo uma armadura dourada e uma espada nova, agora abraçando completamente sua identidade como guerreira. O Superman não gosta disso, e até se corta sem querer com essa espada que é banhada a magia. Kal-El pergunta se Diana planeja usar a arma, ordenando que nenhuma força letal seja usada na batalha. O que a Diana responde que fará o que for necessário. E assim começa mais uma discussão. Só que, novamente, os dois são interrompidos por uma mensagem que chega na base. É o Lanterna Verde, que está na batalha da prisão. Esse conflito havia tomado proporções enormes, fazendo necessário o envio de reforços, chegando ao ponto até deles sofrerem uma baixa, o Capitão Cometa, que havia sido morto na luta. A notícia deixa todos abalados, principalmente a Mulher Maravilha, que destrói a mesa em um ataque de fúria. Superman fica sem saber o que fazer, mas Diana não mostra hesitação em tomar uma decisão. Eles darão aos prisioneiros um ultimato, e se não se renderem, uma guerra será iniciada. E numa guerra, as pessoas morrem. Os dois se beijam uma última vez, e a Liga da Justiça sai em partida. Kal-El não vai com eles. Voando em hipervelocidade, ele sai da Cidade Esmeralda e voa de volta para a Terra. E ele vai encontrar um velho amigo. Clark vai para a Batcaverna, onde encontra Bruce ajustando algum tipo de equipamento. O mundo está à beira de um colapso, e com uma guerra entre deuses sendo iniciada. Ele pede ajuda de seu amigo uma última vez. Temos um vislumbre da situação na prisão, onde a Mulher Maravilha lidera a Liga para um potencial ataque. De volta à caverna, Bruce cogita que a guerra talvez possa ser a melhor opção, o que o Superman imediatamente rebate. Eles sempre foram completos opostos, mas apenas uma coisa sempre os uniu: o repúdio ao assassinato. Sua união era necessária, sendo mais uma vez os melhores do mundo. Bruce aceita, mas diz que tem algo que Kal-El não sabe. O Shazam estava a caminho com a sua lavagem cerebral ainda ativa. Só que quando o Batman se vira, o Superman já não estava mais lá. E com um sorriso no rosto, o Batman diz que finalmente entende essa sensação. O Homem de Aço dispara em direção à prisão,
quando um raio cai sobre ela, libertando todos os prisioneiros. Uma enorme batalha se inicia, e quando o Superman está prestes a chegar, um vulto vermelho e amarelo o intercepta. Capitão Marvel havia chegado, e junto com ele, o Armagedon. Capítulo 4 – A Batalha Sem Fim. Mais uma vez, passagens bíblicas descrevem o Apocalipse, enquanto vemos a visão de uma guerra entre deuses. Mas dessa vez, a visão não é uma premonição, e sim um testemunho do que acontece agora mesmo. O momento havia chegado, e a guerra entre meta-humanos começou. Assistindo tudo aquilo, Norman implora para que o Espectro faça alguma coisa. Mas a função do espírito não é intervir, e sim julgar, já que aquela guerra seria o acerto de contas. Superman e Shazam se enfrentam no meio do campo de batalha, enquanto o Homem de Aço tenta trazer Billy Batson de volta, só que sem sucesso. O Superman acredita ser o único capaz de deter essa guerra, e a função do Capitão Marvel é justamente oposta, de deter o Superman. Mas embora o Superman acredite que ele é o único que possa deter, não é exatamente assim que alguns humanos pensam. Na ONU, os líderes das Nações Unidas discutem planos de jogar bombas atômicas naquela batalha, assim exterminando todos os meta-humanos de uma vez só. A guerra entre os super-heróis é uma bomba relógio por si só, e com tamanho poder envolvido, essa batalha pode engolir o mundo a qualquer momento. Com isso, 3 aviões com bombas atômicas são enviados. E no Kansas, a guerra continua. A batalha se torna gradualmente mais violenta, tanto do lado dos detentos quanto da tropa da Mulher Maravilha. É então que, dos céus, uma nova esperança chega. O Batman, vestindo uma armadura alada, acompanhado de toda a sua equipe de super-heróis. Eles têm apenas um objetivo: impedir qualquer morte, independente de quem seja. E eles até têm sucesso por um tempo, mas não dura muito. Porque assim que está prestes a matar um membro da Liga da Justiça, um dos meta-humanos é atravessado pela espada da Mulher Maravilha. Essa morte intensifica a batalha, enfurecendo os detentos e tornando a briga ainda mais violenta. A princípio, Batman e Mulher Maravilha lutam lado a lado, mas Bruce a confronta dizendo que aquilo não é a luta pela paz, e sim lutar pela guerra, deixando implícito que o seu banimento das Amazonas foi o que a tornou desse jeito, e esse exagero não a faria ser aceita de volta. E essa frase do Batman deixa a Mulher Maravilha muito agitada, e os dois entram em conflito. Diana ataca o Batman, que se defende levantando o voo, mas não ao ponto de sair do alcance dela, já que ela voa atrás. A briga é levada aos céus, onde finalmente temos um paralelo à primeira página da HQ, onde um morcego enfrentava uma águia. A luta dos dois é repentinamente interrompida quando eles avistam algo vindo de longe. São 3 aviões trazendo as bombas atômicas. No solo, o Superman e Capitão Marvel continuam uma luta de igual para igual, com o Azulão, inclusive, levando a melhor por pouco. E o Superman comete um erro enorme. Ele pede para o Capitão Marvel falar alguma coisa, e o herói aceita o pedido, gritando Shazam, lançando um poderoso raio sobre o Super. E ele não para por aí, e continua gritando Shazam repetidas vezes até derrubar o Homem de Aço. Nos céus, Batman e Mulher Maravilha observam os aviões se aproximando. Bruce diz que aquilo pode ser exatamente o que ela quer, dando um fim à guerra de uma vez por todas, usando justamente a violência. Diana finalmente percebe que estava errada em seu julgamento, e juntos eles voam até os aviões, os atacando antes que eles possam soltar as bombas. 2 deles são destruídos, mas um fica restando, tendo sucesso em disparar uma das bombas. E se essa bomba cair, todos os heróis serão exterminados. Capitão Marvel continua atacando o Superman, que consegue reunir forças para investir contra ele e tampar sua boca, impedindo-o de gritar novamente. Mas logo, o Super consegue ouvir algo vindo dos céus. Era a bomba, e a sua visão de raio-x confirma sua potência. O Espectro anuncia a hora do julgamento final, dizendo que as visões de Norman foram os que guiaram até aquele momento. E como uma alma pura e justa, cabia ao pastor determinar quem deveria ser julgado.
Se a bomba caísse, seria um genocídio de super-heróis. E quem seria o grande responsável por isso seria a própria humanidade. Mas se essa bomba não caísse, os meta-humanos seriam os responsáveis pelo extermínio da humanidade ao longo das eras. Superman confronta Capitão Marvel. E faltando momentos para a bomba cair, ele tenta alcançar Billy e trazê-lo de volta à lavagem cerebral. Superman sabe que ele próprio é capaz de deter a bomba, mas ele não sabe se deve. A decisão não cabe a ele, já que ele não se vê mais como humano. Mas Billy Batson sim. Ele é um deus e um homem ao mesmo tempo, o que faz com que a decisão caia sobre ele. Com essas palavras, Capitão Marvel parece voltar a ser ele mesmo, e rapidamente parte voo em direção aos céus, assim fazendo um último sacrifício heróico. Com a bomba em mãos, ele grita: Shazam! E a bomba finalmente explode, terminando o conflito de uma vez por todas. E agora a gente vai pro grande final dessa HQ. A fumaça baixa, e vemos a consequência da detonação. Centenas de mortos, exterminados ao chão. Sozinho, assim como as visões de Norman mostrava, o Superman se lamenta, e com seus olhos vermelhos em fúria, ele parte. O pastor pergunta para onde ele vai, o que o Espectro responde que ele está a caminho da ONU, para assim punir os responsáveis pelo extermínio. O que ele não sabia é que ele não era o único sobrevivente, já que alguns heróis conseguiram se proteger com campos de força. A guerra havia terminado, e o papel do Espectro havia sido cumprido. E assim, ele se prepara para partir. Norman não aceita que o Espectro vá embora, já que o seu trabalho não havia sido cumprido de fato. Se o Superman chegasse à ONU e fizesse o que certamente ele estava prestes a fazer, então a guerra não teria terminado. E com isso, cortamos para a ONU com a chegada do Superman. Usando a sua visão de calor, o Super soldou todas as saídas e trancou todos ali, agora se preparando para derrubar o teto com todos dentro. Mas, quando ninguém parece capaz de conter a ira do kryptoniano, é Norman McKay quem sai do plano astral e chama sua atenção. O chamando de Clark, o pastor pede para que o Superman pare de se culpar a si mesmo pelo que aconteceu. A sua raiva estava arrancando sua humanidade, que uma vez foi tão presente. E se ele continuasse a fazer o que estava prestes a fazer, aí sim ele nunca se perdoaria. E com essas palavras, o Superman se acalma. O Norman fala que, embora ele possuísse os poderes de um deus, a maior habilidade do Homem de Aço era, enfim, ser um humano. Era a sua humanidade e o seu poder de distinguir o certo e o errado como mais ninguém conseguia. Algo que ele perdeu quando decidiu que ser super era mais importante do que ser homem. E é então que outros heróis sobreviventes chegam ali, junto com Batman e Mulher Maravilha, surpreendendo o Superman. Diana explica que com suas últimas forças, Shazam conseguiu detonar a bomba numa altura maior, o que enfraqueceu o seu efeito e deu tempo do Lanterna Verde criar um campo de força. Mas, mesmo com poucos sobreviventes, a presença dos meta-humanos ainda mantinha um impasse com a humanidade, onde as duas raças entrariam em conflito de existência. E nessa situação, o Superman toma uma decisão firme pela primeira vez. Há 10 anos, Kal-El renunciou à sua humanidade, e foi essa decisão que deu um pontapé para toda aquela loucura. Este era um erro que ele não iria repetir. Os super-heróis não eram deuses, eles nunca foram, mas a humanidade e eles próprios os viam assim. Os problemas do mundo ainda existiam, mas heróis e a humanidade os resolveriam juntos, caminhando lado a lado em direção a um futuro melhor. A humanidade e os poderosos poderiam coexistir, e isso era algo que o Billy ensinou a ele. Assim, concluindo o conflito de forma simbólica, Superman pendura a capa do Capitão Marvel entre as bandeiras das Nações Unidas. E, finalmente, o tempo passa. A Mansão Wayne é reconstruída como um hospital para cuidar de todos os sobreviventes da bomba, contando até com o apoio forçado de Lex Luthor. Reencontros acontecem e feridas se fecham, com o Bruce finalmente se reunindo com Dick Grayson, agora podendo conhecer a sua neta. Em Temícera, Diana finalmente foi aceita de volta. E agora como a sua rainha. As portas da ilha estavam mais abertas do que nunca, recebendo os prisioneiros da antiga prisão, não para contê-los, mas para abraçá-los. Na ONU, Lanterna Verde se junta lado a lado dos líderes, para finalmente reconhecer sua cidade Esmeralda.
agora nomeada de Nova Oa. No Kansas, Superman constrói um memorial para todos aqueles que perderam sua vida. E é quando ele recebe uma visita de uma amiga. É a Mulher Maravilha, que chega ali dando a Kal-El uma pequena caixa de presente, e que ao ser aberta, revela um par de óculos. O Superman então os coloca, finalmente abraçando sua humanidade como Clark Kent. O casal se beija, e a Diana vai embora. De longe, Norman e o Espectro assistem tudo aquilo enquanto conversam. O pastor pergunta quem será castigado por tudo isso, mas o Espectro responde que todos já sofreram o suficiente. Lembrando-se da sua humanidade há muitos anos perdida, a entidade remove o seu capuz, e assim como Clark, abraça o seu lado humano. O Espectro se despede de Norman, dizendo que o vê também como um super-herói, já que o seu papel ali foi dar esperança. Em sua igreja, o pastor consegue reunir as palavras para dar a mensagem de otimismo e, enfim, esperança. Uma multidão de fiéis se encontra na igreja, e entre eles, Jim Corrigan, a identidade humana do Espectro. Um ano se passa depois disso, e a gente vai ver o que aconteceu com alguns heróis. Clark e Diana chegam ao restaurante do planeta Krypton, onde Clark até estranha o tanto de objetos e coisas com a temática do Superman. Mas a Diana está acostumada com isso, já que ela é basicamente uma deusa. E explica para o seu marido a diferença de homenagem e adoração. Eles se sentam e parece estar esperando alguém, que logo chega. E claro, é o Bruce, que foi convocado pelo casal para um almoço onde eles iriam contar uma coisa. E a Trindade é atendida por um garçom fantasiado de Aquaman, que pergunta o que eles vão querer beber. E cada um pede uma coisa diferente. O Bruce pede café, a Diana pede água e o Clark pede leite. O que é para representar um pouco a personalidade de cada um. Eles brindam em nome de seus amigos que partiram, quando logo são atendidos por uma garçonete fantasiada de Robin. O trio bota o papo em dia e se atualiza sobre o que estão fazendo. Diana está instruindo os meta-humanos a serem reabilitados, enquanto Bruce e Clark retornam às suas origens, com o Batman trabalhando no Hospital Wayne, assim como seu pai, e Superman relembrando seu tempo em Smallville como fazendeiro, fazendo uma mega fazenda para equilibrar a economia agrícola do mundo. Mas o real objetivo desse encontro era para que Clark e Diana contassem uma coisa ao Batman. E era dizer que a Mulher Maravilha estava grávida. Só que o Batman, claro que já sabia disso, afinal, ele é o maior detetive do mundo. Mas isso não é tudo, já que o casal também quer que o Bruce seja o padrinho da criança. E isso sim o surpreende, deixando até sem palavras. Essa é uma das raras vezes que as pessoas conseguem deixar o Batman sem palavras. Eles sabem que a criança será quase um semideus, e querem o lado humano do Bruce para ensiná-la sobre coisas que os pais dela não poderão. Até porque, dos três, o Batman é o único que tem experiência sendo um pai. Honrado, ele aceita o pedido e abraça o Clark, enquanto até sugere que a criança seja chamada de Bruce. Mas a Diana revela que é uma menina. Na saída, o detetive se instiga com uma dupla de clientes que almoçava ali, e é Norman McKay e Jim Corrigan, que se decepciona com o prato que homenageia. Enquanto saem pela porta, a Trindade imagina como será o filho do Superman com a Mulher Maravilha. Alguém que irá lutar pela verdade, justiça e um futuro melhor. E assim eles vão embora, sonhando com um amanhã brilhante. E essa foi a grande história do Reino do Amanhã. Muitos anos depois dessa história ser publicada, a DC ainda publicou uma extensão da história com algumas páginas a mais, que são ilustrações do Alex Ross, mostrando o futuro desse universo, na qual a humanidade e os meta-humanos conseguiram encontrar o melhor caminho. A última página mostra um Superman mais velho, testemunhando a legião de super-heróis, e até mesmo vendo o seu eu do passado mais jovem naquele futuro, fechando com chave de ouro o Reino do Amanhã. Essa saga até hoje é maravilhosa, as ilustrações, o roteiro, o jeito que cada personagem é escrito, lembrando que é uma Elseworld que acontece no futuro. Mas o Mark Waid, sabendo disso, consegue justificar muito bem todos esses personagens. Para mim, essa história não tem crítica, é top 3 histórias da Liga da Justiça e também uma das melhores histórias do Superman. Mas essa daqui também é só minha opinião, né, galera? Comentem aqui embaixo. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado e dá-lhe descer. E essa foi a história da saga Reino do Amanhã. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman.
Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.